Olá, turma, como é que vocês estão? Então, dando continuidade nas nossas aulas. Hoje, mais um videozinho para vocês da aula de quinta-feira, dia 20/5. Começando com língua portuguesa, um gênero textual que nós chamamos de notícia. Então, notícia é tudo aquilo que a gente vê no jornal, né? No jornal impresso, no telejornal, são as notícias mesmo do dia a dia. Então, toda vez que nós lemos uma notícia, nós classificamos esse gênero textual, esse texto, como notícia mesmo, assim como outros textos, como poema, poesia, texto literário e por aí vai. Então, vou fazer a leitura aqui para vocês, tá? Alunos de São Paulo participam de campanha educativa sobre o novo coronavírus. Então, é o assunto do momento, né? Então, aqui nós temos uma notícia. Antes da suspensão das aulas, cerca de 3 milhões de alunos da rede estadual paulista participaram entre os dias 2 e 6 de março de atividades de conscientização sobre o novo coronavírus. Na Escola Estadual Major José Marcelino da Fonseca, na capital, os alunos realizaram pesquisas, discussões e trabalhos em grupo sobre a doença. Com isso, aprenderam os cuidados necessários e viram o que era verdadeiro ou falso nas informações que circulam na internet. Aí aqui entre aspas, né? Porque é a fala de uma criança. Deixa eu aproximar aqui. É que quando eu aproximo, perde o foco. Eu aprendi que sempre devemos lavar as mãos e que não podemos usar itens de maquiagem e garrafas dos amigos, disse Rebeca S., de 10 anos. Um trabalho semelhante foi feito na Escola Estadual Henrique Dumont Vilares, também na capital paulista. Lá, os alunos fizeram cartazes, leram notícias e realizaram jogos educativos. Nós ficamos sabendo de tudo o que está acontecendo e agora temos mais condições de nos proteger, afirma Luísa, de 9 anos. Aí aqui tem a imagem de algumas crianças fazendo os trabalhos sobre o coronavírus. Se você percebeu que o texto acima se trata de uma notícia, parabéns, você acertou. O gênero notícia pode ser entendido como um texto no qual se divulga um fato ou acontecimento, veiculado principalmente por jornais, revistas e rádios, impressos, quando é de papel, eletrônicos, quando é na tela da internet, na televisão, ou televisivos. Por ser um gênero textual massivo é de massa que atinge toda a população. Por ser um gênero textual massivo de comunicação, atinge a todas as camadas da população, trazendo informações e contribuindo para formar opinião. 1. Após ler a notícia, responda às questões. A. Qual o título da notícia? Bem simples, né? Bem fácil. Qual é o título? Qual é o nome aqui da notícia? B. Quantos alunos participaram das atividades de conscientização sobre o novo coronavírus? Está escrito lá no texto. C. Em qual cidade aconteceu o fato? Também está no texto. D. Quais foram as escolas paulistas que realizaram essa campanha de conscientização do coronavírus? Também está lá no texto. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom, pessoal? 2. Agora é a sua vez de usar a criatividade. Escreva uma pequena notícia com o título que chame a atenção dos leitores. Pode usar colagem de figuras ou desenhe uma imagem para compor sua notícia. Capriche. Então, se você quiser recortar de um jornal, de uma revista, uma imagem ou figuras e colar, pode ser. Se você não tiver em casa, não tem problema, pode fazer um desenho e, de preferência, escrever um textinho do lado. Por exemplo, como é um assunto fácil, que é o assunto do momento, coronavírus. Desenha um coronavírus aqui no cantinho e escreve uma notícia sobre ele, tá bom?
Leia a propaganda abaixo. Seja curioso. Quanto mais você perguntar, mais você vai saber. Responda. Agora é sobre a propaganda. As figuras espalhadas acima da cabeça das crianças representam... Então, vamos olhar. Então, nós temos aqui duas crianças com várias figuras espalhadas. O que essas figuras representam? Brinquedos, figurinhas de álbum, material escolar ou novos conhecimentos? Lembrando que aqui é uma interpretação de texto também, tá bom? Aqui é um texto que nós chamamos de imagem, uma interpretação de imagem, na verdade. Tudo bem? 4. A propaganda tem como assunto principal. Então, qual é o assunto dessa propaganda? Importância de saber mais, a necessidade de se divertir, a lembrança dos brinquedos preferidos ou o desejo de se manter criança. 5. Essa propaganda serve para ensinar a colecionar figurinhas, convencer os pais de comprar presentes, incentivar a curiosidade das crianças ou informar sobre descobertas científicas. Então, para que serve essa propaganda? 6. Seja curioso, está lá no título da propaganda, né? O ponto de exclamação serve... Para que serve mesmo esse pontinho de exclamação? Para expressar uma dúvida, fazer uma pergunta, finalizar uma ideia ou reforçar o conselho de ser curioso. Qualquer dúvida me chama, tá, pessoal? Agora, a aulinha de história. O Brasil do açúcar. No Brasil, na época em que foram fundadas as primeiras vilas e cidades, os portugueses optaram por produzir açúcar, que era um produto muito valioso na Europa. Por isso, construíram muitos engenhos. Aí aqui do ladinho tem a explicação do que é engenho, ó. Os engenhos são as instalações onde a cana-de-açúcar era moída para dar origem ao açúcar. Então, vamos voltar aqui. Para isso, construíram muitos engenhos, a maior parte deles no Nordeste brasileiro, por causa do clima e do solo favoráveis para a lavoura canavieira. Para produzir o açúcar, os donos dos engenhos, mais conhecidos como senhores de engenho, usavam a mão de obra de africanos escravizados. Conheça como estava organizado um engenho colonial na representação abaixo. Então, aqui ó, nós tínhamos a casa grande, que era a casa onde o dono do engenho morava, os canaviais, né, os pés de cana, a moenda, onde era moída a cana para fazer o açúcar, a senzala, que era o local onde os escravos dormiam, né? A casa dos escravos, e aqui as roças, tá? Porque eles também plantavam para se alimentar. Faça uma pesquisa para descobrir o significado de algumas instalações que formavam os engenhos de açúcar. Para isso, use o seguinte site de pesquisa, que aqui é um site de dicionário, né? Ou então, se você tiver em casa um dicionário impresso, pode usar o dicionário também. Então, um engenho de açúcar era formado pela senzala, moenda, canaviais e casa grande. O que era mesmo a senzala? Eu já até expliquei para vocês aqui, ó. O que era a senzala? O que era a moenda? O que era os canaviais e o que era a casa grande? Então, ou vocês podem usar a minha explicação ou, de preferência, fazer uma pesquisa utilizando o dicionário eletrônico ou o dicionário impresso se tiver em casa. Agora, geografia. Direções cardeais e colaterais. As regiões brasileiras
foram nomeadas de acordo com a sua posição no mapa do Brasil. Que regiões? Região Sul, região Centro-Oeste, região Nordeste, que eu já expliquei no videozinho anterior. Vamos entender um pouco melhor como isso aconteceu? Desde muito tempo, o ser humano tem necessidade de se localizar e se orientar no espaço geográfico. Para isso, ele buscou meios de orientação, observando astros e estrelas e o movimento aparente do Sol ao longo do dia, dando as direções cardeais: norte, sul, leste e oeste. Observe a ilustração a seguir de uma criança se orientando pelo movimento aparente, o movimento que nós conseguimos ver, e pela posição do Sol com a rosa dos ventos embaixo dela, a fim de que possamos visualizar com maior facilidade as direções cardeais. Então, assim, é o seguinte: aqui nós temos uma menina, a imagem de uma menina, né? Toda vez que você vê o sol nascer, aí da sua casa tem um ponto que você sabe onde o sol nasce. Aquele local que o sol nasce, nós chamamos de leste, independente do lugar que nós estivermos. Ao contrário do leste, nós temos o oeste. Então, se ele aqui na menina nasceu do lado direito, o oeste vai ser o lado esquerdo. À frente da menina sempre será o norte e nas costas da menina o sul. Mas para hoje em dia nós temos a bússola, tá bom? Às vezes navios no meio do oceano, aviões no céu, para se orientar, eles usam a bússola. Mas o sol também é um meio de orientação, tá? Dependendo do local que ele nasce ou que ele desaparece. Portanto, quando abrimos os braços e posicionamos a mão direita na direção em que o sol aparece, estamos indicando a direção leste. A mão esquerda, por sua vez, estará apontada para a direção oeste. À nossa frente estará a direção norte e atrás a direção sul. Entre os pontos cardeais estão os pontos colaterais: nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E aqui entre parênteses é o símbolo, tá? Então, o símbolo do nordeste é NE, sudeste é SE. Então, ó, explicando para vocês. Aqui nós temos uma rosa dos ventos. A rosa dos ventos é o que vai dentro da bússola, que vai orientar os pilotos de avião, do barco. Então, ó, nós temos as 4 direções cardeais: leste, oeste, norte, sul, ó. Tá vendo? Do jeitinho que estava a menina aqui com o braço aberto, ó, leste, oeste, norte, sul. E entre as direções cardeais, nós temos os pontos colaterais, ó, que são esses aqui, tá bom? Nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, isso daqui nós chamamos de rosa dos ventos. Atividades. Observe a imagem a seguir de uma criança utilizando o nascer do sol à sua direita para se localizar. Depois complete as frases. Então, ó, nós temos a imagem aqui, ó, de um menino com os braços abertos, né? Aqui é o local onde ele está. Ó, o braço direito dele, o local onde o sol nasce, que é chamado de nascente. O local onde o sol se esconde, na verdade ele não se esconde, né? A gente sabe que o sol não apaga nunca. Nós chamamos de poente, né? Que é o lado oeste, à frente do menino norte e nas costas o sul. Então, aqui, ó, nós vamos completar as atividades olhando essa imagem. O sol aparece toda manhã aonde? A leste. B, a casa está na direção, ó, a casa do menino. Em que direção ela está? C, do menino está a montanha. Ao quê? A norte. 2. Complete a rosa dos ventos com as direções. Então, nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais.
É a mesma imagem dessa rosa dos ventos aqui, ó. Tá bom? Vocês podem ou escrever o nome por completo ou só colocar os símbolos. Eu oriento a escrever por completo para guardar os nomezinhos na cabeça. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, estou por aqui, é só me chamar. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.